Você já sentiu que, mesmo amando alguém, existe um peso invisível no relacionamento? Como se, por mais que você desse o seu melhor, algo sempre fosse usado contra você? Cada palavra que você diz, cada gesto que você faz, até mesmo o seu silêncio, se transformam em armas para ferir você. Isso não é amor saudável. Isso é o campo de batalha da manipulação emocional. E o mais perigoso é que ela não vem com sinais óbvios. Ela se esconde atrás de frases aparentemente inocentes, de atitudes que parecem carinho, mas na verdade são correntes invisíveis que prendem sua liberdade. Hoje eu vou revelar os sinais ocultos de manipulação emocional em um relacionamento. Coisas que você provavelmente já sentiu, mas não sabia dar nome. Sinais que, quando reconhecidos, podem abrir seus olhos para uma verdade que muitos preferem ignorar. E eu vou te fazer um convite. Fique comigo até o final deste vídeo, porque talvez, só talvez, essa seja a chave para você descobrir se está vivendo um amor verdadeiro ou se está preso em uma teia de manipulação que está sugando sua energia, sua autoestima e até sua capacidade de ser feliz. O primeiro sinal oculto, a culpabilização disfarçada. Um dos sinais mais perigosos e também mais difíceis de identificar é quando a pessoa constantemente faz você se sentir culpado por coisas que nem são sua responsabilidade. É aquele tipo de manipulação sutil em que, de repente, você começa a acreditar que está sempre errado, que suas escolhas magoam, que suas palavras machucam, que seu silêncio destrói. Imagine a cena. Você chega cansado ou cansada depois de um dia longo de trabalho, sem energia, sem ânimo. Em vez de compreensão, você ouve: "Você não se importa comigo, não se importa com a gente. Olha só como me deixa em segundo plano." De repente, seu cansaço legítimo vira prova de desamor. E você, que só precisava de descanso, passa a acreditar que é o vilão da história. Esse é o poder da manipulação. Inverter a lógica emocional. Transformar suas necessidades em egoísmo e as falhas do outro em sua responsabilidade. Aqui está o detalhe. O manipulador sabe que a culpa é uma das emoções mais pesadas que um ser humano pode carregar. E quanto mais pesado você se sentir, mais fraco e submisso se torna. Mas você precisa entender: sentir-se culpado não significa que você é culpado. A diferença entre responsabilidade real e culpa fabricada é a linha que separa um amor saudável de um relacionamento tóxico. O segundo sinal oculto, gaslighting e a distorção da realidade. Se existe uma arma secreta da manipulação emocional, ela tem nome: gaslighting. Esse termo vem de uma antiga peça de teatro onde um homem diminuía lentamente a luz das lâmpadas a gás da casa, mas negava isso toda vez que a esposa percebia. Com o tempo, ela começou a acreditar que estava enlouquecendo. E é exatamente isso que acontece nos relacionamentos marcados por esse tipo de manipulação. O manipulador altera pequenas percepções da realidade para que você passe a duvidar de si mesmo. Você começa a se perguntar: será que eu estou exagerando? Será que foi mesmo assim que aconteceu? Será que o problema sou eu? Exemplo real do dia a dia. Você lembra de algo que foi dito, uma promessa, uma frase, até mesmo uma discussão. E quando confronta a pessoa, ela responde friamente: "Você está inventando isso. Isso nunca aconteceu. Você está ficando louco." E pouco a pouco, sua mente vai sendo corroída. Você já não confia mais na sua memória, na sua intuição, nos sinais que percebe. É como se a sua realidade fosse sequestrada e reescrita pelas palavras do outro. O gaslighting destrói sua bússola interna. Você passa a se apoiar apenas no manipulador para interpretar o que é real ou não.
E é nesse ponto que a prisão emocional se fecha. Mas aqui está a verdade que você precisa guardar. Se você sente que algo está errado, provavelmente está errado. Sua intuição é mais sábia do que você imagina. E o maior medo de um manipulador é que você volte a confiar nela. O terceiro sinal oculto: o ciclo de afeto e rejeição. O jogo do puxa e solta. Imagine alguém te dando o céu num dia e te jogando no inferno no outro. Esse é o jogo psicológico mais cruel da manipulação emocional. O ciclo de afeto e rejeição. No começo, você se sente a pessoa mais especial do mundo. Carinho, atenção, mensagens de bom dia, promessas de amor eterno. Você é colocado num pedestal. Mas, de repente, sem aviso, o calor se transforma em gelo. A distância aparece. O silêncio se instala. O olhar muda. E você não entende por quê. Esse movimento não é um acidente. É estratégia. O manipulador sabe que quando ele se afasta, você entra em desespero. Você começa a pensar: o que eu fiz de errado? Será que estou perdendo essa pessoa? E sem perceber, você começa a correr atrás. E aí está o ponto central. Cada vez que você corre atrás, ele ganha poder. Ele te condiciona como quem treina um animal. Dá atenção quando quer que você se sinta seguro. Tira a atenção quando quer te controlar pelo medo da perda. Esse ciclo é viciante. Seu cérebro se acostuma a viver no vai e vem de dopamina e dor como se fosse uma droga. Você passa a confundir amor com ansiedade e se pergunta constantemente: quando será que ele vai me amar de novo? Mas aqui está a verdade. Amor não é um jogo de caça e fuga. Amor não te coloca numa corda bamba rezando para não cair. Se você precisa implorar para ser visto, isso não é amor, é manipulação. E o que o manipulador mais teme é que você perceba isso, porque no dia em que você parar de correr atrás, o ciclo se quebra, e o poder que ele tinha sobre você desaparece como fumaça. O quarto sinal oculto: o silêncio como arma psicológica. O silêncio. Algo tão simples, mas tão poderoso. Quando alguém escolhe não falar, não responder, não olhar, isso pode se tornar um dos instrumentos mais cruéis da manipulação emocional. Estamos falando da tática do silêncio punitivo. Aquela situação em que você tenta resolver algo, explicar, pedir carinho, e a outra pessoa simplesmente te ignora. Sem respostas, sem reações, como se você não existisse. No começo, você sente confusão. Será que ele está ocupado? Será que fiz algo errado? Mas, conforme o silêncio se prolonga, nasce a ansiedade. Você tenta de tudo, manda mensagens, pede desculpas, busca explicações e, sem perceber, você entra no jogo psicológico do manipulador. Aqui está o ponto. Esse silêncio não é inocente, ele é calculado. É um castigo invisível, uma forma de dizer: eu tenho controle. Você só será visto quando eu quiser. E essa técnica destrói por dentro, porque o ser humano tem uma necessidade profunda de ser reconhecido, de ser ouvido, de sentir que sua voz importa. Quando o silêncio é usado como arma, ele fere a identidade, o valor e a autoestima. É uma violência invisível, mas real. Você começa a se culpar por tudo, tentando encontrar uma falha em si mesmo para justificar o vazio. E o manipulador, em silêncio, vê você se afundar. Mas há algo que o manipulador não espera: que você aprenda a não ter medo do silêncio. Quando você descobre que o silêncio do outro não define quem você é, algo muda dentro de você. Você entende que quem te ama de verdade não precisa te punir com ausência. Quem te ama
Fala, explica, resolve. Quem manipula se cala para te quebrar. E é nesse momento que você recupera o poder. Porque quando o silêncio deixa de te ferir, ele perde a força. E você, em vez de correr atrás, começa a caminhar para frente. O quinto sinal oculto, a culpa invertida. Entre todas as armas do manipulador, talvez essa seja a mais devastadora, a inversão da culpa. Imagine a cena. Você sofre, chora, pede compreensão, mas no final, quem acaba se sentindo culpado é você, mesmo quando foi a outra pessoa quem errou. O manipulador é mestre em distorcer realidades. Se você aponta uma atitude injusta, ele responde: você é muito sensível, você está exagerando, você sempre cria problema do nada. E aos poucos, a verdade se embaralha. Você começa a duvidar de si mesmo. Será que realmente estou exagerando? Será que estou ficando louco? Esse jogo psicológico tem um nome: gaslighting. É quando o manipulador apaga sua percepção da realidade e planta uma nova versão onde você é sempre o errado. Isso é perigoso, porque mina sua autoconfiança, destrói a sua clareza e te aprisiona num ciclo vicioso. Você sofre, reclama, pede mudança e termina se desculpando por algo que não fez. Essa inversão é tão cruel que faz você carregar fardos que nunca foram seus. E quanto mais você aceita a culpa, mais o manipulador cresce. Porque ele entende: eu posso fazer o que quiser. No final, quem se culpa é ele. Mas aqui, existe uma verdade que liberta. A culpa que não é sua não deve ser carregada. O manipulador só tem poder enquanto você acredita nas distorções dele. Quando você começa a enxergar o padrão, quando percebe que sempre, de alguma forma, a culpa misteriosamente cai sobre você, algo desperta dentro de você. Você entende que não é sensível demais. Você não é o problema. O problema é a manipulação invisível que tenta te prender. E nesse momento, a sua consciência se torna sua maior arma. Porque quando você reconhece o jogo acaba. O sexto sinal oculto, o amor condicional. Poucas coisas doem tanto quanto descobrir que o amor que você recebe não é amor verdadeiro. Ele vem com condições, com pequenas regras invisíveis, como se fosse um contrato secreto. Eu só te dou carinho se você fizer o que eu quero. Eu só te trato bem quando você me obedece. Eu só te valorizo quando você me coloca em primeiro lugar, acima de você mesmo. Isso não é amor. Isso é controle disfarçado de afeto. O manipulador sabe exatamente quando te dar atenção e quando te retirar o mínimo de calor humano, como se fosse um prêmio ou um castigo. É um jogo de reforço psicológico. Se você se comporta como ele deseja, recebe afeto. Se ousa discordar, questionar ou se impor, ele se afasta, esfria, te ignora. E aos poucos, você passa a viver com medo de perder esse carinho. Cada gesto de amor se transforma em algo frágil, instável, quase como uma moeda que você precisa merecer. Isso corrói a sua autoestima. Você começa a acreditar que não é digno de amor pleno e, sem perceber, se adapta às regras do manipulador para não perder aquele pouco que recebe. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. O amor de verdade não é condicionado. Ele não cobra obediência, não pune com silêncio, não transforma um afeto em barganha. O amor real é liberdade, é apoio, é escolha diária. Se você precisa implorar para ser tratado com carinho, isso não é amor, isso é manipulação emocional. E o mais cruel desse jogo é que o manipulador se esconde por trás da ideia de que está te ensinando a ser melhor ou apenas quer o melhor para você. Mas, no fundo, ele só quer moldar você para servir às suas vontades. Reconhecer esse sinal é um despertar doloroso, mas também libertador. Porque a partir do momento em que você entende que o afeto não deve ser uma recompensa,
você deixa de ser refém do jogo. Você descobre que merece algo maior, algo puro, algo que não tem preço. Um amor que não pede nada em troca, além da sua essência verdadeira. Se você se identificou com algum desses sinais, lembre-se, você não está sozinho. Esse vídeo é um convite para você recuperar sua voz, sua essência e sua coragem. Se esse conteúdo tocou você, deixe seu comentário, porque quero ouvir sua história. Se inscreva no canal, porque juntos vamos desvendar os jogos ocultos da mente e do coração. E nunca esqueça, manipulação só sobrevive no silêncio. Quando você desperta, o jogo acaba.